de irmãos, é uma alegria muito grande, depois de muitos anos sem estar com os irmãos, né? Realmente, o Beto até fez menção dessa expressão ali de Tiago, né? Nossa vida é como a neblina, tudo passa muito rápido. Para os irmãos terem ideia, eu nem conhecia esse salão novo seus, né? Que não é tão novo, né? Vocês estão aqui há 8 anos? Então, eu só conhecia o salão antigo, né? Então, já tem muito tempo que eu não tenho o privilégio, né, de estar com os irmãos aqui. Fico pensando, estou vendo alguns irmãos de Belo Horizonte aqui, fico pensando na lasqueira deles, né? Viajam 400 quilômetros, vão para Patos, aí os irmãos voltam, falam, como é que foi a reunião lá? Foi boa. Quem falou? Foi o Celso e o Pablo. Falou, ué, alguma coisa de errado não está certo. E aí, quando tive essa oportunidade, senti o desejo no coração de compartilhar um assunto que me é muito caro e é fácil de eu falar dele, porque é uma das minhas mais elementares meditações. E eu gostaria de compartilhar isso com os irmãos, na expectativa não de que você aceite isso de qualquer forma, que você engula seco, né, mas que você medite diante do Senhor, né, que você ganhe diante do Senhor uma direção. Né? Eu não sei você, mas nas minhas crises de fé, nos meus muitos momentos de perceber que eu estou árido, perceber que as coisas não estão encaixando, né? Difícil às vezes cantar, tenho alegria em todo o tempo, né? Difícil às vezes eu perceber, no domingo de manhã é até mais ou menos fácil, né? O negócio é uma terça-feira, 2h30 da tarde, né? Durante a semana, tendo que lidar com trabalho, com família, boletos para pagar, a empresa não está dando certo. É difícil, às vezes, ter que lidar com um cônjuge que está passando por problema, um pai doente, uma mãe que está moribunda. E a gente passa por essas crises, eu pelo menos passo, e nós ouvimos irmãos, buscamos nas Escrituras e tentamos achar um propósito, um caminho, não num pensamento positivo, né? Não numa mentalidade, não, vai dar certo, vai dar... mas entender talvez como que as Escrituras nos revelam o Cristo ressurreto. Tá certo aí? E... obrigado. Esse assunto é um assunto que, nas minhas meditações, eu encontrei uma base para crer. Alguma coisa que eu falo, eu acho que se esse assunto for inegociável no meu coração, a minha fé ela não se lança para o acaso ou para a sorte. E isso está muito relacionado com a experiência ali de Lucas 24, convido os irmãos a abrirem, que são 3 histórias que Lucas relata aqui da experiência do Cristo ressurreto. E eu gostaria de enfatizar aqueles 2 discípulos, né? Cleopas e o outro nós não sabemos o nome, mas os 2 discípulos no caminho de Emaús, e depois os discípulos quando vem o Senhor. Né? Esse último capítulo, né, os evangelhos estão todos mais ou menos estruturados assim. Mateus usa o último capítulo para falar das experiências do Cristo. Obrigado. Não, é tudo isso para mim? Obrigado. Mateus 28, o último capítulo de Mateus, Mateus fala do Senhor que venceu na cruz do Calvário, que ressuscitou dos mortos. Marcos 16, o último capítulo também. Lucas 24, é o último capítulo aqui. João tem 2 capítulos, né? João tem capítulo 20 e 21, que ele fala do nosso Senhor ressurreto. E aqui em Lucas vai mencionar 3 situações, né? As mulheres ali no túmulo, depois esses 2 discípulos para o caminho de Emaús, e depois o Senhor também se apresentando para os seus discípulos. E eu gostaria então de convidar os irmãos para meditarmos nisso, porque à medida que a revelação do Evangelho foi progredindo na história, né, nós fazemos menção e lembramos da obra do Senhor, mas louvado seja Deus que a morte não pôde detê-lo e o nosso Senhor venceu a morte. E algumas coisas muito impressionantes aconteceram depois disso. E essas informações deveriam marcar nossa fé. Né? Nós olhamos às vezes para as coisas dos evangelhos, para as coisas do passado, mas nós precisamos progredir numa fé que toma posse de alguma coisa absolutamente impressionante que aconteceu. É o conselho de Paulo em 2 Timóteo 2,8, no final, a última carta dele para o seu discípulo amado. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos.
Nosso segredo é lembrarmos do nosso Senhor. E eu gostaria então que os irmãos pudessem abrir aqui em Lucas, no capítulo 24, e notarmos esse paralelo. No versículo 38, o próprio Senhor Jesus ele faz essa pergunta para os seus discípulos: por que estáis perturbados e por que sobem dúvidas aos vossos corações? E no finalzinho do capítulo, versículo 51, aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então esses mesmos que estavam perturbados, subindo dúvidas nos seus corações, esses mesmos, adorando, voltaram para Jerusalém tomados de grande júbilo e estavam sempre no templo louvando a Deus. Senhor, consagramos esse tempo a Ti, consagramos essa palavra. Como é urgente para nós vermos Cristo ressuscitado, Senhor. Como é urgente para nós termos nossos olhos abertos. Fala aos nossos corações, porque precisamos de renovo. Precisamos do maná do dia, Senhor. Aquela provisão que o Senhor tem para nós hoje de manhã, 7 de setembro de 2025. A palavra do céu para nós. E não é porque eu estou falando, Senhor, mas é porque o Senhor é fiel ao Teu povo. E o Senhor deseja falar aos nossos corações. Por isso consagramos esse tempo a Ti, para que o Senhor fale aos nossos corações. Para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós conhecemos a história e talvez falamos dela algumas vezes. Há pouco tempo eu tive a oportunidade de falar para algumas irmãs. Cadê a irmã Márcia? A irmã Márcia participou dessa reunião. Eu falei, a irmã Márcia, desculpa a redundância, irmã, é um assunto que para mim, quando eu entendi isso na minha fé, realmente me ajudou e eu queria compartilhar isso com vocês e vocês depois meditem para ver se isso encaixa na fé de vocês. Mas aqui nós temos a história daqueles 2 discípulos, que depois de estarem em Jerusalém e depois de verem o Senhor sendo crucificado e sepultado, eles voltam para Emaús, uma cidade muito próxima de Jerusalém. E é muito interessante, por isso que eu penso que aqui o Espírito Santo ele registra essa história para nos falar de pessoas que estão confusas, pessoas que estão desesperançosas, não pessoas que se afastaram do Senhor, pessoas que as coisas não estão encaixando. A fé não se encaixa com as coisas que ele está percebendo ao seu redor, porque esses 2 discípulos, Lucas fala que eles estão voltando para sua casa falando acerca de Jesus, falando das coisas que aconteceram. Eles estão tentando entender o que está acontecendo, pessoal. E o próprio Senhor, então, se apresenta a eles no caminho de Emaús. O Senhor Jesus, ressuscitado dos mortos. Aquele que lá em Mateus 28 vai dizer: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Todo o poder é meu. Deus assim conferiu a mim. Ele encontrou um homem digno de abrir o livro. Ele encontrou um homem digno de ser o Rei das nações, o Senhor de todos. Ele me tirou da morte. Não foi uma obra do Senhor Jesus, foi uma obra do Pai. O Senhor se submeteu, entregou o seu Espírito a Deus. E o Senhor, 3 dias depois, tira ele da morte, porque não achou pecado nele. E esse homem, o maior vencedor, o grande herói da humanidade, a pessoa que mais devemos contemplar, mais devemos meditar, a pessoa que tem que fazer parte dos nossos mais íntimos sonhos, a pessoa mais desejável, aquele que o Senhor Deus Pai tem todo o seu prazer, ele ressurreto se apresenta para esses 2. E é interessante porque Lucas diz que era como se eles estivessem impedidos de o reconhecer. O Senhor Jesus estava no lado deles. E eles estão conversando e dialogando com o Senhor Jesus acerca da morte de Jesus. E é esse paradoxo. E o Senhor ele vai ouvindo e vai conversando com eles. E vai falar, mas qual que é o problema? E o Senhor também usa essa expressão, uma expressão muito parecida com a que nós lemos aqui no versículo 38. No versículo 17 ele fala: que vos preocupa e de que estáis tratando à medida que caminhais? O que vocês estão preocupados? Eu estou vendo semblantes seus. Eu estou vendo que vocês estão descaídos. Eu estou vendo que vocês estão alarmados. Eu estou vendo que o coração dos seus está pesado enquanto vocês estão caminhando. Talvez nessa figura de vida, Nós estamos andando nessa terra,
temos que trabalhar, temos que estudar, temos que cuidar da família, nós estamos a caminho, e o Senhor, Ele pode se apresentar para você e falar: o que está te preocupando? Por que você não está desfrutando da minha paz, do meu gozo? Por que você não está permanecendo em mim? E aí eles então respondem, e me parece que aqui tem uma dica, né? Tem um caminho para entendermos a crise de fé deles, porque eles conversando com o Senhor, eles até puxam a orelha dele e falam: mas só você não está sabendo dos acontecimentos, o que aconteceu nesses últimos dias? Toda a cidade está comentando o que aconteceu, só você não sabe? E o Senhor fala: o que aconteceu? Me explica aí. Então eles vão falar: existe um homem poderoso em obras e palavras, e nós achávamos que ele iria redimir Israel, mas ele morreu. Tem 3 dias que ele foi sepultado. Nós olhamos para ele, vimos as coisas que ele fazia e falamos: opa, achei aquele que eu posso colocar minha fé, achei aquela pessoa que eu posso confiar. Mas depois de 3 dias de silêncio, nós já não temos muita clareza, nós achamos que não era ele. Frustrou-se. E é muito interessante, os irmãos depois leiam a continuação do texto, eles falam assim: é verdade, algumas mulheres falaram que o túmulo está vazio. É verdade, algumas pessoas falaram que ele não está lá mais. É verdade, alguns homens foram lá e deram testemunho. Jesus não está no túmulo. Mas para nós o que tem definido a nossa identidade agora é que aquele homem poderoso em obras e palavras agora está silencioso, está ausente. Eles estão falando isso para o Deus presente. Eles estão falando isso para o Senhor Jesus que está ouvindo eles. É como essa loucura da nossa fé, de eu falar: Senhor Jesus, o meu problema é que o Senhor não está comigo. Aí o Senhor fala: é mesmo? Você está conversando com quem? Você está se relacionando com quem? Mas qual que é o ponto desses 2 discípulos? Eles estão relembrando e buscando uma referência daquele homem que foi poderoso em obras. E dentro do reino dos homens, as coisas não se encaixam. Essa é uma quebra que nós precisamos meditar diante do Senhor. Talvez seja uma resposta que o Senhor dá a Pilatos, né? Quando o Pilatos ele vai arguí-lo e ele percebe que o Senhor Jesus não está tentando se defender, não está tentando provar nada para ninguém. E Pilatos então ele começa a falar da autoridade dele, do reino dele, e o Senhor fala uma coisa: que a nossa fé precisa se alicerçar nessas verdades. O Senhor Jesus diz: o meu reino não é daqui. A forma como eu relaciono, as coisas que são importantes para mim, os meus valores não são iguais ao reino dos homens. Não me reduzam e não me coloquem nas dinâmicas e nos indicadores humanos, porque o meu reino, a forma como eu demonstro o meu poder, a forma como eu demonstro a minha vida, não é igual ao dos homens. E um pouquinho mais para frente, né, Pilatos ele realmente tentou libertar o Senhor, né? Ele até pensou, falou: olha, vamos sapecar esse Barrabás aqui, que é uma escória, um marginal da sociedade. Não é possível, o povo não vai escolher Barrabás. E o povo escolhe Barrabás. E Pilatos ainda insiste, e João fala que Pilatos volta a conversar com o Senhor na expectativa de buscar um caminho de livrá-lo da cruz. Pilatos então impressionado nesse movimento do Cordeiro de Deus que não abriu sua boca. Ele fala: você não entende que eu tenho autoridade para te crucificar e eu tenho autoridade para te libertar? E o Senhor Jesus responde para ele: nenhuma autoridade você teria se do alto não fosse te dada. O Senhor Jesus tinha muita compreensão do reino de Deus e do reino dos homens. Ele não se submete ao reino dos homens, o reino dos homens que se submete ao reino de Deus. É o Senhor Jesus que estabelece as novas regras. Ele que estabelece o diálogo e a forma como Ele deseja se manifestar ao seu povo que crê que Ele ressuscitou. Então, lembrando de Pedro já tinha ouvido isso e talvez ele não compreendeu no momento. Lá em Mateus 26 não nos é dito isso, que lá no jardim do Getsêmani, Pedro tira a espada e fala: vamos para o reino dos homens. No reino dos homens a espada come solta. No reino dos homens nós valorizamos as questões dessa terra. E aí
Pedro tem essa coragem de lutar pelo Senhor, talvez ecoando no coração dele a lembrança que naquela noite que o Senhor foi traído, fala: Pedro, você ainda vai me negar 3 vezes, antes que o galo cante. E quando Pedro fere mal, que o Senhor cura mal, que ele fala assim: Pedro, se eu quisesse, eu pediria ao Pai, e nesse exato momento, Ele enviaria 12 legiões de anjos para me salvar. E nós, 72 mil anjos, né? E a gente vai lendo o Velho Testamento, nós vamos ver. O Senhor não precisa de 72 mil anjos para lidar com as coisas do reino dos homens. Precisa? Lá no Egito, o Senhor enviou um anjo da morte, um anjo. Numa noite, ele matou todos os primogênitos. Quando o Senhor quis humilhar Senaqueribe, o rei do maior império da época, da Síria ali, o Senhor falou para Ezequias, por meio do profeta Isaías: não vai acontecer nada com a menina dos meus olhos. Ele vai voltar para a terra dele humilhado, porque vocês pertencem a mim. E numa noite, um anjo, as escrituras falam, matou 185 mil soldados do exército da Síria. Um anjo. O Senhor Jesus está falando: pessoal, eu não estou fazendo queda de braço com o reino dos homens, não, pessoal. Não há uma briga entre eu e o diabo, como se a gente estivesse rivalizando por poder. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Eu sou o grande vencedor. Mas aí nós falamos: então, o que não está encaixando? O que não está encaixando é que o Senhor Jesus fala: pois é, mas o meu reino não é daqui. Não é assim que eu lido com as coisas. Haverá o dia que o reino deste mundo se tornará o reino do nosso Senhor. Né? Apocalipse 11. Com a 7ª trombeta. Haverá essa fusão. Os homens e o reino dos homens se submeterão a Jesus Cristo. E Ele será rei sobre todos. Hoje, o Senhor se manifesta no seu reino por meio da sua igreja. Mas se a igreja espera do Senhor Jesus que Ele lide e trabalhe usando as regras do mundo, nós podemos nos frustrar. O Senhor estará no seu lado, falando: vem a mim, e você vai falar assim: não, vem a mim, nem sei que... Eu esperava um homem, um Messias poderoso em obras, mas ele está distante da minha realidade. Nós temos às vezes a velocidade e a rapidez de condenar Pedro, por causa que ele negou o Senhor. Mas será que nós não conseguimos entender a dor dele? Porque é igual João Batista, né? Muito impressionante isso, né? Mateus 11. O Senhor dá testemunho de João Batista: não nasceu de mulher nenhuma um homem semelhante a João Batista, num ministério e numa dignidade de ser a voz que clama e o arauto que traz o reino de Deus e o rei para essa terra. João Batista foi um grande homem, passou por muitas situações, né, muita luta. Ele deu um bom testemunho de Deus. Quando vê o Senhor Jesus, ele se submete a Ele. Convém que Ele cresça, que eu diminua. Quando o Senhor se apresenta para ser batizado no Rio Jordão, ele falou assim: eu não sou digno de desatar suas sandálias. Deus revelou para João Batista, ele vê o Senhor Jesus vindo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas, irmãos, um dia João Batista foi preso injustamente, e ele ali na prisão, talvez um dia, uma semana, um mês, nós não sabemos quanto tempo. Sabemos que no final ele é decapitado e morto, entregue numa bandeja, porque ele foi contra a promiscuidade do reino dos homens. E João Batista tem uma crise de fé. Ele envia discípulos para o Senhor Jesus, e esses discípulos se apresentam para o Senhor Jesus e falam assim: aqui, nós viemos em nome de João Batista. Ele está querendo só confirmar com o Senhor o seguinte: é o Senhor mesmo o Messias, ou nós temos que esperar um outro? Tudo aquilo que ele tinha visto, tudo aquilo que ele tinha profetizado, tudo aquilo que ele tinha crido, de repente, o contexto de vida choca com isso, e ele fala: alguma coisa está de errado. E eu já não sei se Jesus é tudo isso mesmo que me falaram que ele era. E é isso que acontece com Pedro. Porque quando Pedro fala para o Senhor, na noite em que foi traído, né, falando: eu, Senhor, de modo algum te negarei, todos podem te abandonar, eu jamais. Os irmãos acham que ele estava sendo hipócrita? Ele estava sendo absolutamente sincero. Quando ele levanta a espada contra Malco e contra o tropel do exército que vai no jardim de Getsêmani, ele estava disposto a dar sua vida ou não? Faz a conta. Vários soldados, e ele com uma espadinha, falou: vou para a guerra. Mas, irmãos, os evangelhos contam, mas talvez Marcos vai nos mostrar essa ordem, e de como que foi difícil para Pedro. Por quê? Porque o Senhor Jesus foi preso, né, e Pedro vai seguindo a distância e vai acompanhando os processos.
E para nós, que às vezes estamos muito influenciados pelo reino dos homens, nós não estamos preparados para ver a cena do Rei dos Reis sendo humilhado, sendo ridicularizado, sendo esbofeteado, sendo escarrado. E a gente olha para aquilo e fala assim, deu pane aqui. Pedro viu soldados burlando do Senhor Jesus. Pedro viu pessoas cuspindo na cara do Senhor Jesus. Você consegue mais ou menos ter essa cena? O Senhor Jesus como um cordeiro sendo entregue. O Senhor Jesus levando bofetado, tendo seus olhos inchados, ficando deformado, para que se cumprisse a profecia de Isaías 53. Nós olhamos para ele e não vimos beleza. Ele é aquele que as pessoas olham e tiram o rosto e falam, que é isso? Que ser humano castigado é esse? Que ser humano oprimido pelos homens é esse? Pedro vê Jesus Cristo sendo profundamente humilhado pelo reino dos homens. E nesse contexto ele fala, não, eu não quero isso. Eu esperava um Messias poderoso em obras. Mas agora, eu vendo o meu Senhor, aquele que eu ouvi e segui por tanto tempo, os homens rindo dele, e ele não faz nada. Ele não soltou um raiozinho do céu, ele não... O Senhor calado, sendo profundamente humilhado. Ah, você é rei? Então toma uma coroa de espinhos. Ah, você é profeta? Vendaram seus olhos, deram um tapa, escarraram na cara dele, falaram, então profetiza, quem foi que fez isso? Pedro, naquele momento, ele fala, eu esperava um Deus diferente. Eu esperava um Deus da obra, do poder, um Deus que não se submete. E talvez o Senhor está querendo lembrar Pedro, o meu reino não é desse mundo, Pedro. Não me limite aos valores dessa terra. Não defina quem eu sou pelas coisas que o mundo fala quem eu sou. A sua fé vai entrar em crise. Você espera de mim coisas que quem disse que eu vou te dar? Você exige e demanda de mim situações que eu quero te dizer, o meu reino não é dessa terra. E então esses que estão no caminho de Emaús, eles continuam falando com o Senhor fala, o Senhor começa a abrir as Escrituras, e ele fala, vocês não estão entendendo? Está profetizado desde o início, era necessário que Deus enviasse seu Filho, e ele invadisse o reino dos homens, com uma pregação que começou com João Batista como arauto, e se consome em Jesus Cristo, se consuma em Jesus Cristo. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. O reino de Deus chegou. Eu sou o rei do reino de Deus. Eu vou abrir a porta para a humanidade, para vocês adentrarem na experiência mais profunda, mais impressionante, mais extraordinária que você pode experimentar. Nascido do Espírito Santo, agora nascemos de novo e entramos no reino de Deus. Nossas crises de fé se dão assim, ok, vamos ver se esse reino de Deus é bom mesmo para me ajudar no reino dos homens. Aí não encaixa. Porque o Cristo ressurreto, ele deseja nos mostrar que pertencemos a um outro reino. E isso tem muito a ver com a pergunta que o anjo faz no início de Lucas 24 para aquelas mulheres no túmulo, né? Por que procuras entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Nós procuramos o amor de Deus, nós procuramos o poder do Senhor Jesus em quais indicadores? A nossa fé se estriba em quê? Se o Senhor me der isso, se o Senhor me guardar disso, se o Senhor confirmar isso nas questões humanas, aí eu vou crer nele. Cuidado. Quando nós olhamos para as obras e para o poder, podemos desperdiçar a oportunidade de estarmos no lado do Senhor. Porque Ele está ali tentando falar conosco, Ele está tentando abrir nossos olhos, e nós estamos olhando para as obras e para o contexto humano. E aí o Senhor já traz essa sentença, não procure entre os mortos aquele que vive, ele não está ali. Quando, sei lá, um seriado de Netflix, novela da Globo, Hollywood, vizinhança, colega, trabalho, quando o mundo começa a falar, procure nessas coisas Jesus Cristo. Procure nos valores efêmeros, passageiros dessa terra, a eternidade. O Espírito Santo fala, não procura não. Ele não está ali. Por que você procura nas coisas mortas, aquele que vive? Ele não está ali.
nós não achamos plenitude e os nossos olhos não são abertos para vermos Cristo na exigência de que Ele faça obras para que a gente creia nele. Talvez essa seja uma das questões que me parecem importantes e significativas no Evangelho de João. João escolhe 7 sinais, né? Qual que é a turma aqui que estava na conferência de jovens que eu falei dos 7 sinais de João? Pouca gente, hein? Eu estou com medo de perguntar. O que eu falei então, né? Mas é muito significativo, porque João escolhe 7 sinais no seu evangelho inteiro. E talvez alguém pode falar assim, não, o Senhor talvez fez pouco sinal. Não, no final do livro ele fala, irmãos, se eu fosse descrever tudo que o Senhor Jesus fez, se eu fosse falar para vocês tudo que eu vi, né, e é tão bonito, né? Estou vendo a Sandra que decorou João, 1 João. É tão bonito, 1 João capítulo 1. Um ancião, um irmão com 90 anos, Pedro e Paulo já tinham morrido há mais de 30. Os apóstolos todos já tinham sido martirizados, e João ali, ancião, já no final do 1º século. Ele fala o que os nossos olhos viram, que nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo de Deus, o verbo da vida. Nós vimos a vida se manifestou, a vida é Jesus Cristo. Ele viu, ele testemunhou, e ele fala isso no seu evangelho. Se eu fosse mencionar para vocês tudo o que eu vi que o Senhor Jesus fez, não caberia na terra os livros que eu escreveria. Mas eu escolhi esses 7 sinais para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. E crendo nele, tenhais vida em seu nome. E é isso, irmãos. As obras e os sinais têm um só objetivo: nos levar a Cristo. E uma vez que eu chego a Cristo, eu já não preciso de obra e sinal nenhuma. Meus olhos já viram ele. Eu não preciso de confirmação. Eu não preciso de outros sinais. É por isso que, quando eles pedem sinais para o Senhor fala, é uma geração má e adúltera que pedem sinais. E eu já não vou dar mais sinal nenhum para vocês, a não ser um último sinal, o sinal de Jonas. Da mesma forma que Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, o Filho do Homem também ficará 3 dias no ventre da terra, e ele sairá da terra. Esse sinal eu vou deixar para Israel e para todo mundo. Eu sou o vencedor, eu sou a vida eterna, eu sou a luz do mundo. E são os 7 eu sous também que João fala no seu evangelho. Eu sou. Os sinais levam você para mim. Uma vez que eu vi o Senhor Jesus, creio nele, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, ele é a vida eterna. Eu preciso de outros sinais? Não, Senhor, agora vamos ver se o Senhor é tudo isso mesmo. Se o Senhor me der isso, se o Senhor confirmar isso, se o Senhor me livrar disso, bem, então nós estamos andando por obras, por sinais, e nós não andamos mais pela fé. O Senhor Jesus, ele fala isso com esses discípulos. Ele faz menção, né? Eles chegam perto da casa deles, ele faz menção de passar adiante. Eles falam assim, fica conosco, já está tarde, fica conosco na nossa casa. E aqui nós temos um contexto histórico que é muito significativo, porque Lucas conta que o Senhor então, ele abençoa o pão e ele parte o pão na casa. Mas para Israel isso era muito claro, quem fazia isso era o dono da casa. Quem abençoava o alimento e repartia o alimento era o dono da casa. Mas é nesse contexto, né, e somente nesse contexto, que os olhos desses 2 discípulos foram abertos. E eles então reconheceram o Senhor. E aí alguém já vai sugerir isso, né? Abrimos o nosso coração. Não para que o Senhor seja um visitante. Não para a gente dedicar para Ele o melhor quarto do nosso coração. Mas para que Ele se torne o anfitrião do nosso coração. O meu coração é teu, Senhor. Tudo que é meu é teu. Abençoa, reparta, seja o dono da minha casa. E aí, irmãos, eu convido vocês a meditarem nisso. Porque alguém poderia ficar até frustrado. Quando a gente fala assim, o Senhor ressurreto, Ele não se manifesta à sua igreja por meio do poder. Ele se manifesta à sua igreja por meio da comunhão. Ah, significa que Ele não tem poder? Tem todo o poder. Ninguém tem dúvida disso. Todo o poder é dele. Mas muitas vezes no nosso cotidiano, se nós esperamos o poder, o Senhor fala, não vou te dar poder. Eu vou te dar comunhão. Eu vou te dar eu mesmo. Eu vou te dar você ficar comigo. Comer à mesa comigo. E não é isso
O último caminho ali da última igreja, Laodiceia, em Apocalipse. Como que termina a palavra do Senhor para 7 igrejas? Eu estou na porta e bato. A promessa do Senhor para nós não é te livrar dos problemas. Não é fazer que Ele seja um Deus poderoso, operoso, vingativo, que não permite que nada aconteça de mal com você, para provar para você que Ele tem todo o poder. Nós já cremos nisso. O Senhor Jesus já ressuscitou dos mortos. Ele já está vivo, assentado à direita de Deus, eu não tenho dúvida disso. A minha crise de fé é enxergar Ele no meu dia a dia, no meu lado. E ter a coragem de, ao ouvir sua voz, abrir a porta do meu coração, convidá-lo para entrar e permitir que Ele ceie comigo. E essa é a promessa no final para a última igreja em Apocalipse. Se você ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei em tua casa, você vai cear comigo. Entrega as chaves do seu coração para mim. Deixa eu me manifestar para você. Eu não sou o Deus do poder, eu sou o Deus da mesa, o Deus da comunhão, o Deus que vai ouvir seu choro, vai te consolar, vai te acompanhar. E é nesse contexto que esses discípulos têm seus olhos abertos. E eles veem o Senhor. Eu vi Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos. Ele realmente está vivo. Não, e a redenção de Israel? Não, deixa com ele, depois ele resolve esse problema. Não, e os outros problemas? Não. Eu vi, Jesus está vivo, Ele entrou na minha casa, Ele abençoou o pão, Ele compartilhou o pão, Ele entrou e falou, vem cá, deixa eu conversar com você, escuta a minha voz, deixa eu te ouvir. E tão eufóricos que eles ficaram, eles correram de novo para Jerusalém, para avisar os discípulos que viram o Senhor. Já era tarde, passaram ali talvez 2, 3 horas voltando para Jerusalém para falar para eles. E eles entram e falam para os discípulos, nós vimos o Senhor Jesus. Ele entrou na nossa casa. Quando ele estava orando e partindo o pão, os nossos olhos foram abertos, falou assim, ele está vivo mesmo. Ele não é uma energia, ele não é uma religião, ele não é um estilo de vida, ele é uma pessoa. Jesus Cristo é uma pessoa, está vivo, Ele sabe das minhas situações, Ele sabe das minhas circunstâncias. Quando eu abri a porta da minha casa e falei, entra na minha casa, abençoa as coisas que eu tenho, divide e compartilha da forma que o Senhor deseja, as porções que estão aqui na minha casa, eu vi Ele, eu ouvi, a minha vida mudou, meu caminho mudou, do jeito que eu vim, eu voltei diferente. E então eles falam isso com os discípulos coçam a cabeça, falam, legal, né? Mas nós também precisamos ver. E nesse cenário, o Senhor entra no ambiente que eles estão, e o Senhor faz essa pergunta impressionante. Por que vocês estão preocupados? Com que vocês estão preocupados? Quais são as angústias do seu coração? E aí, tão bonito, porque eles falam, será que é o Senhor mesmo? E qual que é a resposta do Senhor? Porque eu vou ser bem sincero, eu se eu fosse o Senhor, vocês não ficam tentados a falar assim, puxa, eu poderia ir atrás ali do comandante que crucificou ele um dia de noite, né? Ou Pilatos, né? Depois que eu estou ressurreto, nesses 40 dias que o Senhor ficou na terra, eu não poderia ir lá e falar, beleza? Você está bom, amigo? Você me matou, né? Olha como que eu estou. Não há relato nas Escrituras de que o Senhor ressurreto se manifestou nesse mundo. Não há um relato sequer de que o Senhor se revelou a um palácio, a um imperador, ao sacerdote, ao sumo sacerdote, porque o Cristo ressurreto, Ele é um privilégio para o povo e discípulo dele. Essa informação é para o discípulo do Senhor. Meus olhos foram abertos. Jesus Cristo foi rejeitado pelo reino dos homens, mas hoje Ele é o rei do meu coração. Ele tem o seu reino e agora eu quero viver por meio disso. É muito significativo perceber, irmãos, que não há nenhum relato de sinal, de milagre, de cura, de qualquer outra coisa nos 40 dias que o Senhor esteve ressurreto. Não há relato. O Senhor já falou, oramos nessa manhã. O Senhor, Ele fala na cruz, está consumado, a obra está feita. Não há nada mais poderoso, mais eloquente, mais eficaz que você precisa crer que eu venci, paguei o preço pelo seu pecado, te redimi, estou te transportando do império das trevas para o meu reino, você agora pertence a mim eternamente, está feito. Aí nós falamos, mas Senhor, será que o Senhor tem jeito de fazer aquele milagrinho para mim? Mas Senhor,
Esse carro meu estava na hora de trocar, Senhor, e eu estou angustiado porque já passou da hora. E o Senhor se apresenta para ser grande, ser anfitrião do nosso coração. Ele se apresenta para desfrutar de comunhão com Ele e a gente se apresenta para Ele preocupados, angustiados, porque as coisas relacionadas ao reino dos homens, né, não estão andando da forma como nós achamos que deveriam andar. Eu acho que eu já teria que ter casado, eu acho que eu já teria que ter filhos, eu acho que eu já teria que ter formado, eu acho que o meu ministério já teria que ter sido reconhecido, eu acho, e nós perdemos a santa, bendita oportunidade de termos comunhão com o Senhor. Nós não o percebemos, nossos olhos estão vendados. É muito significativo, porque ao longo desses 40 dias, algumas vezes nas Escrituras vão dizer do Senhor Jesus ressurreto, comendo com os seus discípulos, né? Aqui em Lucas 2 vezes, o Senhor ele come, né? Ele parte o pão com os 2 discípulos no caminho de Emaús, e quando ele entra aqui, e ele se manifesta, ele fala o que para eles? Vocês têm alguma coisa aí para comer? Em João 21, quando eles estão voltando daquela pesca, né? O Senhor está na praia, com um braseiro, colocando peixe e pão e convidando eles para comer. Não é significativo isso, irmãos? O nosso Senhor Jesus fala para o seu povo: creiam agora em mim, não duvidem de mim. Ou vocês estão buscando obras em mim? Vocês acham que eu sou o gênio da lâmpada, pessoal? Você esfrega aqui, eu apareço, o que o Senhor quer? Eu quero isso. Pois não. É essa a relação que o Senhor quer com o seu povo? Né? Um Deus impessoal, que nós ainda nos decepcionamos com Ele ou nos frustramos com Ele, porque as coisas na nossa vida nessa terra não estão acontecendo da maneira que eu gostaria, e nós olhamos para o lado, para essa pessoa está dando tudo certo. Eu olho para outra situação, mas nós começamos a nos balizar com as coisas do reino dos homens. E o Senhor quer te lembrar: meu reino não é daqui. O meu convite para você: não vou te prometer que eu vou te dar tudo que você quer, não vou te prometer que eu vou manifestar meu poder em obras, em tudo que você deseja ver, mas o que eu estou te falando é que se você abrir o seu coração, eu vou desvendar os seus olhos espirituais para você ver que eu estou vivo e eu vou ter comunhão com você. Você vai se relacionar comigo. Você vai permitir ser apacentado por mim. Você vai sentir meu calor, você vai ouvir minha voz. E nós vamos descobrir que nós não precisamos de mais nada. O Senhor é meu pastor e de nada mais preciso. O Rei dos Reis, ele é o anfitrião no meu coração. Ele é aquele que come comigo. Lucas, em Atos 1, ele fala isso. Após 40 dias, se manifestando de uma forma incontestável aos seus, comendo com eles, os exortou a permanecerem. Não é interessante que a ênfase das Escrituras para o Cristo ressurreto é comunhão? É comer com Ele, é abrir nosso coração, é nos submetermos a Ele. É isso que as Escrituras falam. O Senhor Jesus não está preocupado de mostrar para as pessoas o seu poder aqui. Ele está preocupado que seus discípulos creiam nele. E aqui, quando chegamos nos discípulos, né, e eles falam: Senhor, é o Senhor mesmo? Qual que é a resposta que o Senhor dá? Olhem minhas mãos, olhem meus pés, olhem meu lado, sou eu mesmo. E eu gostaria de te convidar a pensar nisso. Toda vez que você entrar nas ondas de incredulidade, de medo, da dúvida, né, que será que Jesus está presente? Será que Jesus está vendo a minha situação? Qual é a resposta? Eu fazendo a pressão de BH, a gente faz isso. Qual que é a resposta de Jesus para as nossas incredulidades, irmãos? Quando você fica assim: eu não sei bem se Jesus me ama mesmo, assim, do jeito que eu achava que Ele me amava. Eu até tenho umas dúvidas se Jesus me ama mesmo, porque nada está dando certo na minha vida. Eu abri uma empresa, é igual a capiada que o pessoal fala: eu vou empreender, se eu compro um circo, o anão cresce. Nada dá certo. Eu tento uma coisa, não dá certo, isso aqui não dá certo, eu olho para minha esposa, eu olho para o meu marido, eu olho para o meu casamento, eu olho para os meus filhos, as coisas não estão dando certo. Senhor, tem muitas vezes que eu estou duvidando se o Senhor me ama. Qual que é a resposta dele para os discípulos? Olha a minha obra da cruz. A resposta para a nossa incredulidade é olharmos para a cruz de Cristo. Porque Ele nos amou dessa maneira.
de se dar completamente e morrer no madeiro por cada um de nós. Nós duvidarmos do amor do Senhor, porque estamos tentando enxergá-lo e reconhecê-lo nas coisas dessa terra, é um insulto a Ele. O Senhor fala, mas olha o que eu fiz, é a indagação de Paulo em Romanos 8, né? Se Deus Pai não poupou seu único Filho, será que Ele não nos dará, juntamente com Ele, tudo o que precisamos? Qual que é a dúvida da nossa fé? E Paulo continua falando, quem nos separará do amor de Cristo? Fome, espada, nudez, tribulação, perigo. Então, irmãos, o Senhor não nos promete uma vida sem fome, sem espada, sem tribulação, sem perigo. O que Ele nos promete? Que nada pode nos separar do seu amor. Essa é uma base inegociável. Que se a nossa fé se escorar nisso, o inimigo não encontra um caminho para nos destruir. Porque quando eu começo a falar assim, não, se o Senhor fizer isso comigo, aí eu vou crer nele. Se o Senhor me der isso, se o Senhor fizer esse sinal, Paulo fala, não, creia no Senhor, creia naquele que mostra suas chagas, que mostra sua mão, que mostra, para mim também, mais água? Obrigado, acho que eu estou precisando. Obrigado, vou beber então. Irmãos, que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Nosso Deus não é um Deus mudo, nosso Deus não é um Deus calado, nosso Deus não é um Deus ausente. O que acontece é que os nossos olhos estão olhando em outra direção. Nosso coração está tentando buscar o Senhor em outras coisas. Ele está do seu lado. Amanhã o Senhor Jesus estará do seu lado. Perceba-o, sinta-o, tenha comunhão com Ele. E nós vamos descobrir que as coisas dessa terra não têm poder para definir quem somos em Cristo Jesus. Nada está dando certo nessa terra. E os valores dessa terra não estão encaixando. O Senhor, Ele vai nos dando da sua própria comunhão. E toda vez que nós ficarmos incrédulos e Satanás chegar perto do seu ouvido e falar, será que era isso mesmo? Será que esse Deus, esse Jesus, leva a sua fé até o Calvário? Fala, eu não tenho dúvida. Jesus Cristo me ama. Essa é a declaração de amor que começa o livro de Apocalipse, né? Apocalipse 1:5. Aquele que nos ama e com seu sangue nos comprou. A declaração de Apocalipse é isso. Povo de Deus, o Senhor voltará. E ele já inicia o livro dando essa declaração. Eu amo o meu povo. Eu comprei o meu povo com o meu sangue. Não duvide disso. Não busque nas coisas mortas aquele que vive. Realinhe sua fé em Jesus Cristo. E Ele vai se manifestar. E aí acontece isso, né? Aqui eles comungam com o Senhor. Mais uma vez, o Senhor compartilha com eles. Aqui tem favo de mel. Aqui eles comem mel, comem pão. E até o dia, né? O Senhor fica 40 dias. Aí dá o dia que o Senhor fala, agora eu vou. Mas Mateus 28, por exemplo, né, 19 e 20, o Senhor dá essa promessa. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não estou ausente, enviarei meu Espírito Santo. Meu Espírito Santo não é um visitante na nossa história, ele está dentro de nós, somos santuário do Espírito Santo. Isso significa que Deus está comigo em todos os momentos, em todos os momentos. E nós não percebemos Ele, porque nós estamos olhando para outras direções. A nossa fé precisa ser realinhada. Nós precisamos ver aquele que ressuscitou dentre os mortos e nos convida para essa peregrinação e essa experiência de andarmos pela fé. O que nos perturba bastante na nossa fé é quando tentamos fazer com que o reino dos homens se encaixe no reino de Deus, aí não se encaixa. Pelo contrário, as Escrituras são muito claras. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você é amigo do mundo, você se constitui inimigo de Deus e você é adúltero. Palavras de Tiago 4:4. Infiéis. A amizade do mundo é inimiga de Deus. Por quê? Porque eu quero o mundo, as coisas do mundo, sendo que esse mundo rejeitou o meu rei, o meu Senhor, o meu Messias, e esse mundo está em contraposição ao reino de Deus. Então nós temos que escolher. Com qual dos reinos eu me dialogo, com qual dos reinos eu me submeto. E eu queria terminar encorajando os irmãos nessa cena. Porque o Senhor, ele então é levado aos céus, né? E como nós já lemos aqui, os discípulos voltam para Jerusalém,
jubilosos, alegres. Nós temos o livro de Atos para mostrar como esses irmãos estavam dispostos a morrer, porque eles viram Jesus Cristo ressuscitado dos mortos. O Senhor, ele foi para os céus. Os anjos ali em Atos 1 falam assim, da mesma forma que ele foi, ele voltará. Mas o Senhor, depois desses 40 dias, ele não ficou aparecendo outras vezes para eles, né? Algumas vezes nós temos relato que o Senhor, Paulo mesmo, ele fala que o Senhor apareceu para ele algumas vezes. Mas já não é mais nesse esquema dos 40 dias. Mas o que mudou para esses discípulos? Eles não estão vendo mais o Senhor. Os olhos deles foram abertos. Eles viram Jesus vivo. Eles viram que Jesus é real. Eles viram que Ele está presente no cotidiano deles, mesmo não estando fisicamente. E isso basta. E eles já agora mudaram a vida deles. Mudou alguma coisa com respeito a Israel? Tudo igual. Mudou alguma coisa lá? Pilatos estava lá reinando ainda. O Império Romano estava lá. O que mudou? Mudou meu coração. Nada externo mudou, mas tudo ao mesmo tempo mudou, porque o meu coração viu Jesus Cristo. Eu abri a porta do meu coração. Falei, ceia comigo, Senhor. Seja o meu pastor. E esse é o convite que eu gostaria de fazer com os irmãos, né? Nós conhecemos Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Algum tempo eu falei isso na reunião. É um upgrade da forma como eu medito nesse versículo hoje em dia. Porque isso se deu dando um insight lendo Lucas 15, 5. A parábola da ovelha perdida. Então eu não sei, como que você imagina quando a gente lê o Senhor está com você? Eu, durante muito tempo, eu falo assim, Senhor, muito obrigado. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Aí meio que eu imaginava assim, o Senhor no meu lado, eu dando a mão para Ele. Às vezes eu indo na frente, olhando para trás para ver, o Senhor está assim, eu estou aqui com você. O que eu acho que já está um ótimo exercício, porque muitas vezes nós andamos sem crer que Ele está conosco. Mas lendo a parábola da ovelha perdida, no versículo 5 de Lucas 15, me chamou a atenção, isso ficou no meu coração e eu pensei assim, eu acho que é isso que o Senhor quer fazer comigo. Porque a ovelha perdida que esse pastor está procurando, lá se diz que quando ele a encontra, coloca nos seus ombros e volta com alegria. Eu falei, uau, eu não quero que Jesus esteja no meu lado, eu não quero que Jesus esteja na minha frente, eu não quero que Jesus esteja nas minhas costas, eu quero estar nos ombros dele. É esse nível de pastoreio que eu quero para a minha vida. Senhor, me põe nos teus ombros, Senhor. Eu vou aonde o Senhor me levar. E se o Senhor me levar para o vale da sombra da morte, eu não temerei, porque eu estou nos teus ombros, Senhor. Tu és o meu pastor, Senhor. O Senhor apacenta a minha vida, eu pertenço a Ti. Não temerei as coisas que acontecem, e as desventuras, e os problemas, e as pessoas, e o malfeitor, e as doenças, as tragédias. Senhor, o que eu quero é estar nos Teus ombros. O Senhor ressuscitou dos mortos. Todo o poder Te foi dado. Tudo é Teu, inclusive eu. Então, até voltar ou me chamar, em Cristo eu vou permanecer. E é nessa comunhão que eu penso, irmãos, que o Cristo ressurreto se manifesta na nossa fé. Parar de olhar para os sinais, parar de olhar para as obras e olhar para Ele mesmo. Senhor, me toma nos teus ombros, me guia, e eu não vou temer nada, porque o Senhor é o meu pastor. Serei guiado e dirigido por Ti. Leva-me, Senhor, para as Tuas águas de descanso. Leva-me para os Teus pastos verdejantes. A Tua vara e Teu cajado me consolarão. E nós vamos descobrir que podemos, em algum momento, não ter mais nada nessa terra. E está tudo certo, porque temos Ele. E nada mais precisamos. Esse é o absolutismo de Filipenses. Filipenses, os 4 capítulos. Capítulo 1, Paulo fala, Cristo é nossa vida. Capítulo 2, Cristo é nossa mente. Capítulo 3, Cristo é nosso alvo. Capítulo 4, Cristo é nossa força. E talvez qualquer discípulo de Cristo que viu Ele ressurreto, teve seus olhos abertos, ele poderá falar para a esposa, para o marido, para os colegas de trabalho, para os irmãos, falar, eu não vou negar não. Jesus Cristo é minha vida. Ele é meu tudo. Ele me comprou, pertenço a Ele, eu sou sua noiva. Estarei unido com Ele eternamente, Ele é o meu destino. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é a ressurreição dos mortos, Ele é a luz do mundo.
Ele é a porta das ovelhas. Ele é o caminho que me leva para o aprisco. Eu não vou exagerar, não. Ele é tudo. Jesus Cristo é tudo. Aí o Senhor fala, talvez até para testar nossa fé. E aqueles seus sonhos na terra, você não vai querer, não? Eu não vou querer, Senhor. Eu já tenho a Ti. E é esse exercício de fé que o inimigo, muito astutamente, tenta pegar muitas coisas e tenta nos seduzir, para termos Cristo e mais alguma coisa. E esse mais alguma coisa pode ter poder para destruir nossa fé. Em algum momento a gente fala, não, Cristo, eu não quero mais o Senhor. Eu quero as coisas que o Senhor pode dar para mim. Aí nós somos igual aquele filho pródigo, né? Pai, me dá minha herança porque eu não quero o Senhor. Eu quero só as bênçãos que o Senhor pode dar para mim. E a nossa relação, então, ela se deteriora. Porque os nossos olhos já foram abertos. Nós precisamos de Cristo e nada mais. Que o Senhor fortaleça o coração dos irmãos. À medida que a apostasia vem e a vinda do nosso Rei se aproxima, o que existe espiritualmente contra o povo de Deus é uma sedução para que seja Cristo e mais alguma coisa. E isso pode realmente afetar nossa fé e nossa caminhada. E muitas vezes nós começamos a nos perceber apreensivos, sobrecarregados, andando preocupados com muitas coisas. A resposta para o Senhor é: olhe o que eu fiz na cruz por você. Tome posse. Tudo está consumado. Aguente com firmeza esse curto período de peregrinação. Em breve se manifestará o meu reino. Tudo terminará. E eu falo isso, né? Os irmãos devem ouvir, já sabem, eu acho que esse é um ótimo indicador para nós. Ótimo indicador. Nós não pensarmos na volta do Senhor é uma sinalização, na minha opinião, muito prática, que a nossa fé cristã está doente. Porque a ideia de que nós não pertencemos a esse mundo e que estamos de passagem para ir para a terra prometida, se isso não é um mapa espiritual que você põe na sua frente todo dia e fala, será que é hoje? Se não acontece isso, o ciclo da fé está rompido, a nossa esperança começou a ser colocada em outras coisas. E aí a nossa fé ela começa a sofrer as consequências de uma fé não saudável. Porque independente das desgraças que passemos, a gente pode falar um para o outro, é leve e momentânea tribulação, pessoal. Né? O que está nos aguardando é um eterno peso de glória, sem comparação com o que nós vivemos aqui. Então que o Senhor fortaleça a fé dos irmãos, que o Senhor ganhe os nossos corações. Às vezes nós vamos para uma conferência, ouvimos um irmão, vamos para uma reunião, somos abençoados. Às vezes podemos ouvir o Senhor. O nosso desafio é percebermos que na terça-feira, às 13 horas da tarde, Ele também quer ser visível, Ele também quer ser presente. Ele também fala, que tal você permitir que eu te coloque nos meus ombros? Que tal? Essa semana talvez alguém tenha um exame difícil para fazer. Porque para nós é difícil, a gente vai para um hospital, nós mesmos passamos por apertos de saúde, nós podemos estar, né, o Alemar estava contando aí a experiência agora recente, problema de pressão, internado. Não, você vai para a UTI, né? A mãe do Samuel e da Sandra, agora a irmã Eunice, também aconteceu isso nessa semana, foi fazer algumas coisas, os médicos falaram, não, você não sai daqui mais não, você vai ficar aqui no hospital. Nesses momentos, nossa fé é muito provada. Onde está Deus? Eu achava que Jesus era mais misericordioso, né? Mas o que nós não percebemos é que o Senhor está presente. E Ele fala, Eunice, Alemar, Pablo, venha para os meus ombros. Se você tem que passar por uma cirurgia, uma entrevista de emprego, se você tem que lidar com filhos rebeldes, se você tem que lidar com uma mulher depressiva, uma esposa que está em depressão, um marido que não quer nada com o Senhor, para de olhar para essas coisas. Se você olha para essas coisas esperando que o Senhor se manifeste nessas coisas, você pode se frustrar tremendamente. Não olhe para fora, olhe para dentro e fala, Senhor, meu coração está aqui. Estou abrindo meu coração, Senhor, entra na minha vida, entra no meu coração. Preciso ser abençoado pelo Teu pão e eu preciso receber do Teu sustento. Ele vai abrir nossos olhos. Ele vai mostrar as chagas, Ele vai mostrar a obra da cruz e nós vamos poder, né, como termina Lucas, nós podemos voltar para nossas casas cheios de júbilo, porque o nosso Senhor vive, né, e em breve estaremos com Ele para sempre. Né, que o Senhor fortaleça a fé dos irmãos. Vamos prosseguir juntos porque somos um no Senhor. Amém.